Olá, alunos. Estou de volta então para poder dar continuidade às nossas aulas sobre pré-história. Então, na aula passada, nós vimos sobre as origens dos seres humanos, da origem da vida na Terra. Nós falamos sobre o criacionismo e o evolucionismo. Relembrando, o criacionismo defende a ideia de que a humanidade foi criada por uma divindade, e o evolucionismo é a ideia de Charles Darwin que o ser humano passou por um processo evolutivo. Então, o criacionismo é uma explicação religiosa, mais religiosa, enquanto o evolucionismo é a explicação científica. Vamos lá então para a pré-história. A pré-história é uma parte da trajetória da humanidade que vai desde os primeiros hominídeos. O que são esses hominídeos? São seres vivos com características já parecidas com a dos humanos que nós temos na nossa espécie hoje, na atualidade. Então a pré-história vai desde esses primeiros hominídeos que surgiram há milhares, milhões de anos atrás, que existe e que vai até o surgimento da escrita, que vai ser desenvolvida ali no Oriente Médio, na África e no Extremo Oriente. Muitos historiadores consideravam somente o escrito como uma fonte histórica oficial. Eles não consideravam outras fontes históricas. Então, por muito tempo, o termo pré-história era considerado um período da história humana sem história, como se os seres humanos não tivessem desenvolvido nada naquele período. Mas, pelo contrário, hoje os historiadores consideram esse período da nossa história muito rico e cheio de pontos importantes para o desenvolvimento da humanidade. E sem contar que a pré-história, se nós formos ver nessa trajetória cronológica, é o período da história da humanidade com maior duração, porque vai durar aí milhares de anos. Então hoje, a pré-história é vista aí nesses povos sem escrita, é visto como ricos em cultura e hoje não é pré-história mais, mas sim um período de muita história para a humanidade. A pré-história é estudada, então, por meio de escavações arqueológicas, paleontológicas, e é dedicada aí à ciência de investigação dos fósseis. Continuando lá a nossa origem da vida, da humanidade, mesmo que hoje tenha muitas discussões sobre onde os primeiros seres humanos, os primeiros hominídeos surgiram, ainda prevalece a ideia de que os primeiros hominídeos surgiram na África milhões de anos atrás e depois se espalharam por todos os continentes mundo afora. Então eles saíram da África e foram migrando, andando ainda a pé, porque eles não conheciam nenhum tipo de transporte, ou animal, ou carroças, ou até mesmo automotivos, né? Então, todo esse caminho, toda essa trajetória, nos primeiros milhares de anos da existência dos hominídeos, foi feito a pé, percorrendo longas distâncias em busca de alimento e suprimentos para viver. A pré-história é dividida em três períodos básicos: o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. O Paleolítico é conhecido como Idade da Pedra Lascada e ocorreu entre 4 milhões de anos até cerca de 10 mil anos atrás. É nesse período que ocorre o processo de hominização. O que é esse processo de hominização? É o processo que explica a evolução dos seres humanos. Então, eu vou falar de algumas espécies humanas mais conhecidas, que a gente tem notícia e que os cientistas conhecem. Nós temos a espécie, né, o grupo do Australopithecus, que surgiu há mais ou menos 4 milhões de anos atrás. Tinha um crânio de 700 centímetros cúbicos, surgiram na África, já andavam uma postura semi-ereta e usava algumas ferramentas. E ele era bem parecido mesmo com um macaco, né, o Australopithecus. O Homo habilis ele surgiu há cerca de 2 milhões de anos atrás, também no continente africano, e ele já fabricava alguns artefatos, algumas ferramentas bem rudimentares. Rudimentares significa que era bem simples, né? Não era algo tão complexo como nós temos hoje nas nossas ferramentas. Há 1,5 milhões de anos atrás surgiu então o Homo erectus,
ele já tinha uma coluna ereta, ele já andava de forma mais ereta e controlava o fogo e era um ótimo caçador. E a descoberta do fogo, depois nós vamos ver que foi muito importante também para o nosso desenvolvimento naquele período. O Homo neanderthalensis, esse Homo neanderthalensis, Neandertal, surgiu há 200 mil anos e a última vez que viu uma dessas espécies foi há 40 mil anos atrás. Ele surgiu na África, Ásia e Europa. Ele já tinha capacidade de fala, religiosidade e realizava cerimônias fúnebres. Então ele já tinha aí toda uma questão do velório, de velar e também enterrar os seus mortos. E o Homo sapiens sapiens, que viveu de 100 mil anos até os dias de hoje. Então a gente percebe aí que o Neanderthalense e o Homo sapiens eles viveram ao mesmo tempo, porque isso ajuda nós a entendermos toda essa trajetória, toda a trajetória da humanidade, e também o tempo histórico, né? Então eles viveram no mesmo período. Porém, o Homo sapiens sapiens era uma espécie humana mais desenvolvida e por isso ele acabou prevalecendo em cima do Homo neanderthalensis. E o Homo sapiens sapiens desenvolveu todas as atividades anteriores. Andava de forma ereta, nas duas pernas, né? Então nós passamos a ser bípedes, andar sobre duas pernas. Já desenvolveu a fala, religiosidade, cerimônias fúnebres, fabricava artefatos, já sabia manusear muito bem o fogo. Então o Homo sapiens, ele existe até hoje, né? Nós fazemos parte desse grupo, Homo sapiens sapiens. Então, há 20 milhões de anos, ocorreram transformações climáticas muito importantes no continente africano. E esse clima tornou-se mais seco e quente. E as grandes florestas deram origem às savanas. E as árvores acabaram ficando escassas. O número de árvores ficou menor. Por isso, então, o ser humano começou a caminhar e buscar novos meios de viver e encontrar alimento, que vai ser o tema então da nossa próxima aula, essa trajetória humana ao longo dos anos. Abraço e até mais.